E aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, voltando a gravar mais um vídeo, a gente às vezes fica por alguns longos períodos parado, mas o importante é a gente fazer vídeo quando a gente sente a necessidade e a vontade de fazer os vídeos, né? E hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre a educação e a espiritualidade. Para quem não me conhece, eu sou o Duda, né? Duda Ribeiro, né? E eu mantenho um projeto espiritualista, universalista, na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E sou dirigente espiritual de uma casa chamada Guerreiros da Luz. Esse aqui é o canal do Guerreiros da Luz, que tem um propósito de não nos prendermos a dogmas, a crenças, a religiões, e que a gente possa trabalhar o exercício do raciocinar, pensar com a nossa própria cabeça, não aceitar tudo o que os outros nos dizem, nos falam, ter o senso crítico, o respeito pela opinião alheia, que é muito importante. E Guerreiros da Luz tem a filosofia de realmente a gente batalhar por aquilo que é nosso, pelos nossos direitos, ter a consciência dos nossos deveres como seres encarnados, seres que estão aqui encarnados na escola Planeta Terra, que a gente vai ficar por um período aqui e depois a gente vai embora. Então é isso aí, essa é uma apresentação. Sou um dirigente espiritual de um centro espiritualista, foi fundado com a filosofia, por que separar? Por que a gente tem a ideia da separação, né? Na verdade nada está separado, tudo está unido, há uma união, nós estamos unidos uns aos outros através de laços espirituais que a gente não consegue ter. Quando um de nós evolui, a gente puxa mais pessoas para a evolução também. Por isso que a gente precisa ter a responsabilidade pela nossa evolução aqui no planeta. E eu nunca consegui entender muito esse negócio de separação, por que um tem que ser de uma religião, por que outro tem que ser de outra. Hoje, já mais maduro, com 42 anos, né? Falar nisso, dia 5 de maio, vai fazer 5 anos que eu faço vídeo na internet. Se você olhar no nosso canal, tem mais de 100 e poucos vídeos, né? E a gente tem... Se você tá, Duda, mas tu fala tudo isso baseado no quê? Cara, eu tenho 20 anos de uma caminhada espiritual. Desde os meus 19 aninhos, tem mais que 20 anos, né? Dos meus 19 aninhos que eu passei por centro espírita, passei por ensinos de reiki, até evangélico, já tive lá na igreja dos evangélicos, nasci na igreja católica, estive no budismo, já estive no xamanismo, conheci a ayahuasca e eu sempre quis assim ter as minhas experiências. Eu não queria acreditar no que os outros me falam só porque ele falou. Eu acho que a verdade, assim, eu acredito que não exista certo e nem errado. Existem formas diferentes de ver a vida. Cada um vê de uma forma. Por isso que a gente precisa ver com os nossos próprios olhos se faz sentido ou não. E não falar amém para tudo que os outros nos dizem. Não dá tanta força para intermediários. Nós não precisamos de intermediários para nos espiritualizar. Basta que a gente tenha a consciência, a vontade e buscar sempre a sintonia para isso. Sou dirigente da Casa Espiritual Guerreiros da Luz, que tem hoje 30 médiums, todos eles formados no espiritualismo, e o que eu mais falo para eles assim, ó, não digam amém para tudo, pensem, raciocinem, desenvolvam um senso crítico, não dá para acreditar em tudo que a gente ouve, tudo que nos dizem. As pessoas adoram falar, adoram dizer, adoram falar, mas cada um tem uma forma de ver, cada um tem uma opinião. Muitas vezes tu vai concordar sim, muitas vezes tu vai discordar. Quando discorda com respeito, é a opinião daquela pessoa. E eu digo, tudo aquilo que eu for falar aqui, não acredite em nada do que eu falar, mas se permitam pesquisar, ver, sentir no seu coração se alguma dessas palavras que vai ser dita aqui vai de alguma forma ou de outra fazer com que o seu coração vibre de uma forma mais em paz ou não acreditando no que vai ser dito.
A minha experiência espiritual é de trabalhar num centro espiritualista, de trabalhar todos os dias com pessoas, conversar com pessoas sobre problemas, trabalhar com pessoas com obsessões, pessoas que têm problemas de sono, pessoas que têm projeção astral e não sabem o que é aquilo que acontece. Trabalhar com 30 médiums, é difícil trabalhar com grupos, é difícil trabalhar com pessoas, cada um pensa de uma forma, cada um pensa de um jeito, mas com humildade a gente começa a aprender que a gente consegue sim, respeitando cada um. E o respeito não é uma coisa que você impõe, você conquista com o tempo, certo? Então, assim, não é fácil ser dirigente de uma casa, até em níveis energéticos, níveis de assédio, muito complicado, mas eu não troco isso por nada, porque me faz cada vez mais aprender cada vez mais, assim, muitas vezes quando uma pessoa nos procura para um atendimento, saber quem realmente quer ajuda, quem não quer. E um dos grandes aprendizados que eu tive, e estou tendo nessa caminhada espiritual, caridade não significa que nós somos responsáveis pelo outro. A gente pode fazer sim, tudo aquilo, a gente tem o dever de fazer sim, tudo aquilo que a gente possa pelo outro. No começo, mais jovem, eu queria salvar o mundo, vou ser muito sincero com vocês. Hoje não, hoje assim, se eu puder ajudar um pouquinho, se eu puder dar um pouquinho de mim, assim, com aquilo que eu aprendi nesses 23 anos, já está ótimo. Guerreiros da Luz faz 3 anos de Centro Espírita Aberto, mas ele já funciona e em 2017 ele vai fazer 10 anos, certo, pessoal? Então, qual que é o tema que eu escolhi para hoje, tá? A educação e a espiritualidade. Esse tema é um tema assim, que tem muito a ver com a gente entender o que é educação de verdade. Esse tema vai abranger ética e moral, que é uma das coisas que realmente está faltando na maioria de nós, principalmente com os nossos governantes. É um vídeo que realmente eu gostaria que tivesse muitos acessos, mas o que tiver de acesso já vai estar legal. Infelizmente, a gente vive numa inconsciência coletiva das massas, onde vídeos no YouTube, lá tem os youtubers, né, que fazem vídeos e dá 1 milhão de acessos, às vezes tu assiste assim, é uma bobajaiada, uma besteira, na minha opinião. E vídeos onde a gente encontra assim, conteúdo didático, coisas que nos fazem pensar, refletir, são poucos os acessos. A gente vê pessoas muito boas fazendo vídeos, tem o meu irmão Saulo Caldeirão, fantástico os vídeos dele, mas eu não tenho um que chegou a 1 milhão, né? E a gente precisa entender que existe um sistema que não vai querer que os vídeos de pessoas assim cheguem a 1 milhão. Então, infelizmente, hoje nós somos a minoria, mas a gente precisa entender o seguinte, o bem sempre vai prevalecer. Só que nós temos que ter a consciência de fazer a nossa parte. Pequenos projetos são necessários no dia de hoje. São necessários para que, se a gente unir força, a gente vai conseguir alcançar o maior nível de pessoas. Se cada um fizer a sua parte, mas eu não gosto de fazer vídeo, não tem problema, mas faça um outro projeto. Eu vejo pessoas fazendo vídeos, eu acho muito legal, eu acho fantástico. Por aí a gente tem que incentivar. Então, eu me lembro muito assim numa frase de Preto Velho, né? O Preto Velho ele fala assim, filho, né? Ele fala, filho, tu sabe por que o mal tem tanta força? Eu não sei, meu pai, por quê? Porque o bem se omite. Eu acho que a pior coisa que pode existir por um iniciado na luz, um buscador, um aprendiz é se omitir. Tá vendo a coisa errada e se omitir de fazer o bem, de ser luz naquele momento. Mas vamos lá, né, pessoal? Acho que eu já me apresentei. A gente tem um propósito de 2016 fazer muito vídeo. A gente teve assim, algumas paradas logo que abriu o centro de 2013 a 2016. Não é fácil abrir um centro espírita, um centro espiritualista, né? Uma casa de amparo no físico. O assédio é ferrenho.
mas graças a Deus eu posso dizer para vocês, com a ajuda dos meus médiuns, do grupo lá, a gente conseguiu passar por tudo. Existe ainda, mas eu falo para eles, a gente tem que estranhar de verdade, ficar realmente preocupado de que não tiver assédio. Aí a gente tem que se preocupar. A educação e a espiritualidade. Duda, para de falar e vamos pro tema do vídeo de hoje. Pessoal, educação e espiritualidade tem tudo a ver uma coisa com a outra. Por exemplo, vamos pegar a definição da palavra educação, né? Se a gente pegar lá no Aurélio, o que é educação? É o ato de educar, de instruir, é a polidez e o disciplinamento. No sentido mais amplo, educação significa o meio em que hábitos, costumes e valores de uma comunidade ou sociedade são transferidos a um indivíduo ou uma geração, ou de um indivíduo para o outro, ou seja, aquilo que aquele indivíduo aprende, ele começa a passar para o outro. Olhem bem, o ato de educar e instruir. Onde a gente tem que chegar com isso? Se a gente parar para pensar, todos nós temos dentro da gente uma coisa que a gente gosta de ensinar. A gente gosta de falar para os outros o que os outros deveriam fazer, e conforme a evolução de cada um, algumas pessoas chegam a querer impor o seu modo de agir, de pensar para as outras pessoas. Mas o que acontece, pessoal? A educação que a gente vai tratar, chamando de espiritualidade, é uma educação que a gente precisa rever valores, principalmente dentro de uma sociedade. Quais são os valores que uma sociedade nos ensina hoje? Eu vivo na cidade de Caxias do Sul, uma sociedade doente, uma sociedade materialista, uma sociedade onde as pessoas prezam muito ao ter e esquecem do ser. Às vezes eu caminho na rua, caminho no parque, vou na padaria, e eu caminho assim, procurando sempre estar em meditação, lembrando daquilo, né? A gente que tem projeção astral, acho que o maior exercício da projeção astral é fique lúcido aqui no físico que você vai ficar lá. Então, procurando sempre ficar no aqui e agora, caminhando, e eu passo pelas pessoas, eu percebo assim que ninguém se cumprimenta, ninguém olha para o outro. Parece que estamos ficando cada vez mais isolados nos celulares, nos fones de ouvido. Ninguém está aí, ninguém mais está aí para nada, e parece que as inversões de valores estão muito grandes. Assim. Então, o que uma sociedade pode ensinar de educação para uma pessoa? Por exemplo, o que é a verdadeira educação, né? Por exemplo, eu vejo que falam muito tempo que meu filho tem educação, é formado em medicina, mas quantos médicos eu vi e tive contato que são extremamente arrogantes, que não têm respeito com o paciente, que não têm respeito com a pessoa doente que está ali. Que educação ela tem? Não tem educação nenhuma. É dessa educação que eu estou falando. E a gente precisa entender que a educação ela vem de berço, né? Eu acho que existem dois níveis de educação onde o indivíduo, o ser humano, ele precisa ser exatamente trabalhado, e nós precisamos assumir essa responsabilidade. Principalmente nós que somos pais, né? Eu tenho uma filha hoje de 16 anos, e a gente precisa passar essa educação para as pessoas. O primeiro nível de educação é dentro de casa. E o que acontece que complica muito essa educação de dentro de casa? Quando eu converso com as pessoas, e as pessoas chegam até mim dizendo assim: Duda, eu tenho um problema muito sério com a minha mãe, eu tenho com meu pai é muito grosseiro, minha mãe é muito egoísta. A criança, quando ela cresce sendo amada pelos pais, ela se torna um adulto amoroso e seguro. Mas quando a criança ela recebe a educação de um pai e de uma mãe de grito, de abuso,
de negligência, ela se torna um indivíduo inseguro, completamente frustrado e carente. E o que, que acontece? Esse estrago ele começa a ser feito lá na infância. E o problema é que muitas vezes a gente repete aquilo que os nossos pais nos ensinam. E a gente precisa entender que, poxa, se nós recebemos uma programação de pai e mãe, de falta de amor, de negligência, nós temos que assumir a nossa vida, a nossa espiritualidade, tentar entender por que, que a gente passou por aquilo ali, começar a estudar a espiritualidade, a lei do karma. Pode ser um karma ter tido um pai e uma mãe braba, violenta, um pai omisso. Só que hoje em dia a gente precisa parar com essa coisa de ser coitadinho a vida inteira. Olha, eu sou sempre que a minha mãe gritava comigo, a minha mãe não me dava bola, a minha mãe não me dava amor. Hoje em dia existem terapias, existem terapeutas muito bons, psicólogos muito bons, vídeos na internet muito bons, centros espíritas, centros espiritualistas, casas de umbanda, que fazem um trabalho muito bom. Só que a gente precisa sair, sabe? Sair daquele círculo que a gente se encontra e querer a mudança, e querer mudar realmente. E, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês: a mudança, ela é uma porta que só pode ser aberta por dentro. E essa chave da mudança interior, só quem tem somos nós. E essas chaves se chama querer de verdade. Querer sair do estado de vítima e tentar buscar isso aí. Então o que acontece? Quando você começa a evoluir, quando você começa a aprender, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: pô, tá, tu foi maltratado pelo pai e pela mãe. Aí, nós precisamos entender assim, quando nós temos pais difíceis, complicados, a gente tem que sempre procurar compaixão, entender esse pai, essa mãe. Eu sempre falo para as pessoas que me procuram: tá, me diz uma coisa, tá, teu pai te trata assim, né? Tu já perguntou para ele como ele era tratado pelo teu avô, pelo pai do teu pai? Como o pai do teu pai tratava ele? Eu tenho certeza que a pessoa vai... Eu tenho assim, uma certeza absoluta que ele foi tratado muito mal e infelizmente a gente só pode dar o que a gente tem. Se a gente tem um pai amoroso, é porque esse pai tem amor para dar. Agora, se a gente tem um pai violento, é porque esse pai não foi criado com amor. Então a gente começa a entender e ter compaixão para aquele pai, e começar a dar amor e entender e tratar ele melhor. Então, é o início da educação. A educação a gente precisa entender que assim, ó, quando a gente se educa, a gente precisa se educar. Se nós não tivemos uma educação de pai e de mãe, a gente precisa começar a fazer trabalhos muito fortes e ferrenhos para nos educarmos. Eu não estou falando da educação de aprender na escola, a gente vai chegar até aí, mas aquela educação assim de sermos bons para com os outros, de querer fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para a gente. E quando a gente se torna pais, a gente saber que toda aquela educação que a gente teve de um pai e de uma mãe, a gente não pode repetir para esse filho. A gente não pode ser. Eu vou falar uma coisa para vocês de mim. Eu fui criado no grito: toda filho de rapariga, vem aqui. Cara, era brincadeira. Assim, até hoje eu tenho meio que um trauma. A pessoa grita, eu já fico: pô, o que está acontecendo aqui? A minha filha tem 16 anos e quando ela nasceu, assim, quando ela começou lá, com 1 aninho, 2 aninhos, eu tava gritando com ela também, que vergonha de falar isso no vídeo, né? E eu nunca vou me esquecer, a minha esposa chegou e falou assim: ah, mas Duda, tu percebeu que tu tá fazendo igual a tua mãe faz? Eu, cara, aquilo ali foi um tapa, né? Um tapa, assim. E eu percebi que realmente estava fazendo a mesma coisa, e eu parei naquele momento. Então, o que acontece? A espiritualidade, a gente realmente ficar atento aos nossos atos, às nossas atitudes e começar a educar a nossa mente, o nosso emocional e o nosso sentimental. Eu acho que educação tem muito a ver com equilíbrio, né? Se a gente começar a educar os nossos pensamentos, nossos sentimentos e o nosso emocional, a gente vai começar a buscar um equilíbrio maior. Então, quando a gente começa a educar uma criança a respeitar o próximo, a não roubar, a não ser corrupto, porque o que acontece? A gente vive num país hoje que a roubalheira assim é
é descarada. Eu estava vendo um noticiário hoje, é impressionante, gente. Poxa, aonde teve lá, onde a barragem rompeu, a São Marco, né? Ela fez depósitos para as famílias das pessoas que perderam tudo. E já tem pessoas tentando pegar esse dinheiro que foi depositado, tentando dar o golpe. É como se fosse urubus sobrevoando onde houve assim um desastre, houve mortes, tendo naquela dor tirar proveito. Eu acredito que se cada um de nós, você que está assistindo esse vídeo, a gente não fizer a nossa parte, eu acredito que ferrou, cara. Ferrou, vamos para outro planeta aí, porque esse aqui não tem mais o que fazer. Então a gente precisa educar os nossos filhos assim, ó, não pegue aquilo que não é seu. Se você for pegar uma coisa que não é sua, você pode causar problema a uma outra pessoa. A gente tem o respeito, porque educação é você aprender aquilo e colocar em prática, né? É você aprender aquilo e colocar na sua vida, a todo momento, a todo instante. O segundo nível de educação que eu queria falar para vocês hoje é nas escolas. Eu acredito que nas escolas hoje, os professores têm uma ótima chance de trabalhar a educação das crianças. Porque em salas de aula, a gente tem ali uma variedade de indivíduos, onde cada um veio de uma família diferente, tem várias religiões juntas ali, tem o evangélico, tem o católico, tem um umbandista, tem um espírita. Eu tenho certeza que isso acontece em várias escolas e várias turmas têm essa diversidade. Uma vez era ensinado nas escolas moral e cívica, hoje não é mais ensinado. Eu sou desse tempo do moral e cívica. E o que acontece? Eu acho que deveria ser ensinado a pluralidade das religiões. Por que não um professor falar sobre Buda, Krishna, Jesus, Pai Oxalá? Outra coisa, e ser nesse momento o educador que fala assim, ó, que nós precisamos respeitar a religião de cada um. Cada um tem uma forma de pensar. Gostaria de deixar uma coisa assim muito frisada nesse vídeo aqui. Não existe certo ou errado. Existem formas diferentes que cada indivíduo tem de ver a vida. Se para aquele indivíduo é certo o budismo, para ele vai ser certo o budismo. Para aquela pessoa é certo ser evangélico, para ele vai ser certo. Então não tem como a gente querer converter uma pessoa. Eu acho que querer converter uma pessoa é voltar para o tempo da escravidão, de ó, vou te amarrar num ferro aí, tu vai ter que acreditar naquilo que eu quero. Eu acho que é um abuso, é um absurdo. Então o que acontece? Eu acho que em vez, na sala de aula, lá quando está se formando valores de um indivíduo, falar sobre ética, falar sobre moral. Por exemplo, eu até anotei aqui, ó, ética, palavra que vem do grego ethos, que significa modo de ser. Ou seja, quão ético você é? Depende do modo que você é, do modo que você é perante a vida. Faço uma pergunta para você, qual é o seu modo de ser? Você é uma pessoa nervosa no trânsito? Você não dá espaço para um outro carro entrar numa outra via? E aí, ser ético, resumindo, para mim, é ser bom, é ser uma pessoa espiritualizada, é ser uma pessoa honrada, é buscar a verdade. O que é ser uma pessoa antiética? É uma pessoa que vai contra tudo isso, uma pessoa que não é boa, é uma pessoa que é egoísta. A pessoa que é ética, para mim, é uma pessoa que tem compaixão. Tudo que ela faz, ela se coloca no lugar do outro. Pô, eu vou roubar esse dinheiro aqui da educação. Não estou nem aí. Se vai ficar crianças sem escola, indivíduos sem ter o que comer na escola, eu não estou nem aí, eu quero ver o meu lado. São pessoas egoístas, pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, ó, antiético, não tem espiritualidade nenhuma, e para ele vive só essa vida. Ele acha que ele tem que ter todo esse dinheiro e ele não precisa de todo esse dinheiro. Os caras roubam milhões, eles não precisam de tudo isso, entende? Então, assim, é um negócio de muito ego, de muita vaidade,
do ter, e por que não ser uma pessoa honesta? É tão bonito ser uma pessoa honesta, né? E eu me lembro da palavra de Jesus, uma frase do Mestre Jesus que não é muito falada, mas quando eu li a Bíblia, né, eu achei muito legal, assim. Do que adianta o homem conquistar o mundo e perder a sua alma? Eu acho que essa frase, esse vídeo chegasse a algum político corrupto, eu ficaria muito feliz, assim, né? O que adianta tu ter milhões e quando tu passar daqui pro mal, porque o espírito não morre, não, o espírito é imortal, acredite você ou não vai fazer a mínima diferença. Quando a gente morre, expande a nossa consciência, a gente pode até tomar a cachaça do amortecimento consciencial, eu roubei aqui, mas não me deu bola, vou, né? Mas quando tu morre, tua consciência expande e aquilo fica muito gritante em ti. E não tem como fugir disso. Então a educação, realmente a gente precisa, é o teu modo de ser. Eu acho que entra muito forte o trabalho de autoconhecimento, de querer realmente, assim, ser uma pessoa melhor. A gente não muda o mundo, a gente só pode mudar nós mesmos e dar esse presente para o mundo, para as pessoas e para você, ser a sua melhor versão nessa passagem aqui na Terra. Queria falar também sobre moral. Moral vem do latim moralis, que significa relativo aos costumes. Moral trata-se de um conjunto de valores, normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido ou permitido dentro de uma determinada sociedade. Isso aqui eu acho muito legal, porque o que acontece? A sociedade nos fala o que é certo e o que é errado. Só que para uma sociedade que pode ser correto, para uma outra sociedade pode não ser certo. Existe uma variedade de costumes. Por exemplo, lá no Iraque a mulher tem que andar de burca, a mulher não pode votar. Aqui no Brasil a mulher pode andar como ela quiser. Só o que acontece? Eu não concordo com lá. Mas a gente tem que respeitar, é a forma que eles pensam. Só o que acontece? A gente precisa, nesse momento, cada um de nós que está assistindo esse vídeo, se perguntar o que eu vou deixar para esse mundo? O que eu posso fazer? Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Vai atingir muitas pessoas? Eu não faço a mínima ideia. E eu não tenho essa pretensão. Para mim, se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, para mim já valeu. Se eu conseguir fazer com que uma pessoa pense assim, poxa, minha vida tá uma droga, né? Tá uma merda. Mas se a pessoa começa, por que tá uma droga, tá uma merda? Será porque eu faço coisas erradas? Porque a gente precisa começar a estudar a espiritualidade. Existe uma lei espiritual que ela é fundamental para o estudo. Causa e efeito. Ou seja, tudo que você fizer vai voltar para você. Não tem como fugir disso. Então muitas vezes eu percebo que as pessoas estão numa vida que é uma droga, que a vida não vai para frente, mas quais são os teus atos, quais são as tuas atitudes? Você é uma pessoa boa, você é uma pessoa ética ou não é? Eu acho que a gente tem que conquistar a educação sem manipulação, certo? A manipulação das massas de uma sociedade. Se eu for pela manipulação da sociedade caxiense, eu tenho que ser o Eduardo, não vou falar o sobrenome da família rica aqui, porque pode receber um processo, mas eu sou Eduardo Ribeiro, Duda Ribeiro. Ribeiro é como se fosse Duda da Silva. Show de bola, cara. Eu gosto disso, eu acho fantástico, eu acho que é a simplicidade. A verdadeira espiritualidade está na simplicidade da gente fazer um vídeo caseiro, um vídeo do celular. Às vezes tu vê aqueles vídeos em canais de televisão, com toda uma produção, e fazendo com que você fique como se estivesse num rebanho, né? Você tem que ser, esse rebanho tem que ir junto com todo mundo vai, mas por que eu tenho que ir junto com todo mundo vai? Porque eu não posso ter minha opinião. É o momento da gente despertar a nosso senso crítico, a nossa forma de raciocinar, pensar com a nossa cabeça. Eu falo para vocês, uma vez eu aprendi com um dirigente de 92 anos, seu João. O seu João falou para mim assim, Duda, se tu não pensar com a tua cabecinha, vão pensar por ti. E eu concordo muito com ele. Eu acredito que os educadores de hoje, os professores de hoje, não devem se preocupar com conteúdo. Mas eles devem sim despertar em cada aluno o senso crítico, a forma de pensar, raciocinar, de ter
a sua própria personalidade. Eu acho que cadeiras espirituais deveriam existir nas escolas, sim. E o respeito, né? A gente pega aqui as palavras, pega lá no Aurélio, tá, o que significa? O respeito foi passado para nós por um guia espiritual lá no Guerreiros da Luz, que ele falou assim, ó, o que é o respeito? Respeitar é não faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Se a gente levasse essa regra na nossa vida, muita coisa mudaria. Sabe? Quando você está de carro e uma pessoa quer passar por você, você dá uma segurada para a pessoa passar, porque eu tenho certeza que em algum momento você vai estar no lugar daquela pessoa e você gostaria muito que aquilo acontecesse. E se você começar a fazer aquilo, a lei de ação e reação vai te proporcionar uma pessoa que pare para que você faça. Então a gente precisa entender que a educação, essa educação que a sociedade nos embute, que quer pregar pra gente, né? Acho que pregar é um termo muito legal, pegar o prego, bater a força e furar, vai ou racha na parede. E a gente se questionar que sociedade que eu vivo hoje? O que eu tenho para aprender com essa sociedade? Esse vídeo é espiritual, ele só tem espiritualidade para oferecer. O que a sociedade tem para me ensinar em níveis de espiritualidade, de autoconhecimento, de ética e de moral? Tem nada. Então a gente tem que buscar, a gente tem que ter humildade de buscar centros espíritas, centros espiritualistas, centros de umbanda, vídeos no YouTube, tem os vídeos do Saulo Caldeirão, tem da Meire também, muito bom, do Wagner Borges. Então a gente tem que buscar isso, sabe? Mas essa busca depende da gente. E nos tornarmos pessoas mais educadas, porque educação tem tudo a ver com espiritualidade. Uma pessoa, quando é educada, ela é íntegra, ela é honesta, ela faz um mundo melhor. E a gente precisa entender uma coisa, que eu acho que é o divisor de águas desse vídeo de hoje. A gente não precisa converter ninguém à força. O nosso exemplo toca as pessoas. O nosso exemplo muda as pessoas. Eu tenho o hábito de, quando eu vou caminhar, o hábito assim de levar uma sacolinha e aonde eu vejo lixo no chão eu vou recolhendo, né? Vou limpando meus parques, assim vou caminhando, tem uma garrafinha de refil, eu vou botando e depois eu boto no lixo. E gente, eu percebi que lá no parque onde eu ando, 3 pessoas estão fazendo a mesma coisa. E eu parei para conversar com elas, assim, até queria ter gravado um vídeo, mas acho que é muito foda. Eu quero postar que eu tô certo. Não, achei que não, é desnecessário. Perguntei o que estão fazendo. Eu falei, olha, a gente achou muito bonito o jeito que tu faz, assim, é uma coisa que é diferencial e realmente a gente achou legal e a gente achou que a gente também pode fazer. Eu falei, cara, legal, cara, valeu mesmo. Uma outra coisa que eu queria dividir com vocês é, eu vou falar muito da casa Guerreiros da Luz nos vídeos, tá? É tentar dividir, dar um pouquinho de mim para vocês, da experiência de ser um trabalhador de uma casa e ser um dirigente, né? Com todo o assédio, com todo o controle, passar para vídeo, deixar registrado aqui. Lá na casa de Guerreiros da Luz, a gente percebeu que tinha uma barulheira assim, muito grande. Os médios chegavam lá, graças a Deus, a casa assim, é uma casa que preza muito assim, o amor. É uma coisa que eu falo para meus médios, nós vamos chegar, vamos se abraçar, vamos se beijar. E sempre a gente se encontra na quarta-feira da noite, é uma festa, assim, eu fico muito feliz. Os médiums de Guerreiros da Luz, eles não vão para fazer a obrigação deles, eles vão porque eles gostam de trabalhar em Guerreiros da Luz. Mas estava muito uma gritaria, parecia uma festa, né? Não sendo espelho. Eu falei, bom, para 2016 meta é silêncio. E foi estipulado que em certos lugares da casa a gente ia fazer silêncio. E o silêncio é desacelerar, porque não existe espiritualidade com a pessoa acelerada. Espiritualidade é devagar, lento. E a gente começou a perceber que quanto mais nós, médiuns, dávamos o exemplo do silêncio, mais silêncio era feito lá fora no auditório. Então, é isso, sabe, pessoal? A gente tem educação de falar baixo, a gente conseguiu tocar o pessoal que vinha e ficava no auditório de Guerreiros da Luz. Então, eu gostaria, sim, de encerrar esse vídeo para não ficar muito demorado, que a verdadeira educação é você ser uma pessoa educada para com os outros. É você se colocar no lugar do seu próximo. É você buscar fazer o bem a todo momento, a todo instante. É você saber que cada ato, cada atitude tua
tem uma repercussão sobre o seu próximo, sobre o seu semelhante. Buscarmos a ética a todo momento, a todo instante, ética, modo de ser. Qual é o meu modo de ser? Quem eu sou de verdade? Será que eu posso fazer a minha parte nesse mundo enquanto andar por aqui? Ser uma pessoa educada, ter educação para comigo, para o meu próximo. Eu preciso entender que eu só vou conseguir dar aquilo que eu tenho. E se eu começar a educar os meus pensamentos com bons pensamentos, as minhas emoções com boas emoções, com bons sentimentos, é isso que eu vou dar para o meu próximo. Então a gente precisa buscar isso. E espiritualidade tem tudo a ver com a educação. Quando a pessoa não tem educação, ela não está nem ali para o próximo. Ela não respeita outra pessoa. Geralmente é uma pessoa que não é espiritualizada. Certo, pessoal? 35 minutos, não vou mais me alongar. Isso aí, fiquem com Deus. Vamos lá, hein? 2016, vamos ver se a gente faz mais vídeos aí. Namastê.